Boa tarde a todas. Primeiro fazer uma correção formal, que nem manhã me chama de Eduardo, né? Pode chamar de Dudu Ribeiro. Sou Dudu Ribeiro, vim de Salvador, sou cofundador e diretor executivo da Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas. Queria agradecer o convite do Brasil 247, do Prerro e do consultor jurídico, mas inescapável, né? Espero que seja para vocês também, a gente chegar a essa conformação, a essa altura da programação. Nós vamos colocar o debate do racismo centralizado em uma mesa e juntar os pretos e as pretas todos numa mesa, porque eles são especialistas em racismo. Nós estamos falando aqui de uma defensora pública, estamos falando aqui de um jurista, de uma socióloga, de um ilustrador, que tem muitas outras especialidades e que poderia e deveria estar falando sobre os diversos assuntos que nós abordamos ao longo dessa programação. Porque nós estamos falando, no final das contas, que todas as pessoas dessa sala e de qualquer outro lugar, elas se organizam a partir de uma lente racial. A lente racial não é entender sobre racismo. A lente racial é construída em todo o mundo durante ao longo da sua vida. E eu vou dar um exemplo do cotidiano de onde vem essa lente racial, que eu falei recentemente num programa lá em Salvador. Lá nós temos um bairro conhecido como Vitória, onde nós temos o Corredor da Vitória, onde mora a Ivete Sangalo e outras pessoas muito ricas, onde tem uma cobertura que não se consegue vender porque ela custa hoje quase 20 milhões de reais. Enfim, eu disse que aquele corredor, que não deve ter 1 quilômetro, ele é o lugar que tem mais faixa de pedestre por metro quadrado de Salvador e onde mais as pessoas param na faixa de pedestre. E as pessoas param na faixa de pedestre desde que estejam pessoas esperando e sejam identificadas quanto moradores do Corredor da Vitória. Essa lente racial é aplicada automaticamente às pessoas, elas não deixam de parar na faixa de pedestre para a empregada doméstica ou o pedreiro que saiu de uma obra na casa daqueles brancos, porque ela pensou, calculou e operou na sua cabeça: não, ali é uma pessoa negra, não me identifico, ou então tenho medo, ou qualquer coisa. A lente racial, ela é tão profunda e complexa que ela não exige todo esse caminho para que a pessoa não pare na faixa de pedestre para uma pessoa negra. Então, quando a gente senta numa mesa como essa, para discutir os temas que nós fomos chamados, toda vez que me chamam para falar sobre racismo, eu digo que eu prefiro falar de qualquer outro tema, porque o racismo virá porque as minhas lentes raciais são trabalhadas e operadas a partir desse percurso de vida, do lugar de um homem negro, de um lugar de um homem negro que vem da cidade mais negra, fora do continente africano. Mas eu não sou especialista em racismo, necessariamente. Talvez especialista no corpo e na vivência. Mas sou especialista em segurança pública, em políticas sobre drogas e em gestão de políticas públicas. Eu acho que é importante a gente fazer isso. Eu acho que é importante a gente fazer esse exercício, porque, sim, nós já tínhamos visto isso desde a divulgação da programação, mas, ainda assim, nós viemos colaborar com um evento, porque, afinal de contas, nós temos feito uma participação fundamental na mudança do tema da política de drogas, e Gabriel acabou de afirmar que o que ficou estabelecido e inescapável na decisão do Supremo Tribunal Federal foi que a questão da aplicação da lei de drogas é uma questão racial. Mas o quanto nós queremos alterar esse quadro e fazer com que ele seja um projeto de país, que a gente consiga perceber que não basta a gente discutir apenas a aplicação da atual decisão, sem discutir de forma profunda que nós queremos reparação nesse país. Qualquer debate de política de drogas, de regulação, que seja para a maconha virar uma nova commodity para ampliar a disparidade racial no país, nós não queremos.
Nós não queremos trabalhar para ampliar a desigualdade racial a partir da criação de uma nova commodity, mesmo que seja maconha. Nós trabalhamos para que a regulação ela ajude a desmontar uma guerra. A gente precisa trabalhar no país a lógica de que nós convivemos com todas as características das guerras declaradas fora do país. E eu vou começar a minha conclusão, e aproveitando até a abertura que a Dora fez anteriormente, por ser a única mulher na mesa, e esticou o tempo dela, como aqui é a única mesa de pretos, eu vou esticar um pouquinho só o meu. Mas para dizer uma coisa, a guerra às drogas, guerra não é só um slogan. Guerra, primeiro, ela precisa de orçamento. Qualquer guerra precisa de orçamento. Nós precisamos fazer com que esse debate aqui consiga participar da vida da população brasileira de forma cotidiana. E nós temos feito esse esforço. Por exemplo, nós precisamos demonstrar que a criminalização das drogas e a guerra às drogas impacta na quantidade de ônibus e na mobilidade urbana das pessoas na cidade, do trabalhador e da trabalhadora. Como é que a gente vai fazer isso? Nós fizemos isso recentemente, nós demonstramos que, graças aos conflitos gerados pela guerra às drogas, nós tivemos, em 2024, 85 interrupções de ônibus na cidade de Salvador, todos em bairros que tinham uma proporção populacional negra acima da média da cidade. Nós precisamos dizer que a criminalização da cocaína tem a ver com o número de aulas e tiros perto da escola para o trabalhador e para a trabalhadora comum. E nós demonstramos isso também quando demonstramos que os conflitos gerados pela guerra às drogas na cidade de Salvador deram um tiro, pelo menos, a 300 metros da escola em 81% dos dias letivos do último ano. Então, nós precisamos dizer que o debate não é sobre substâncias. Se nós formos fazer esse aqui um debate sobre drogas a partir das substâncias, essa mesa deveria estar cheia de farmacêutico, de químico. Nós estamos falando de pessoas. E, para a gente falar de pessoas, nós temos que aproximar essas ideias da vida delas e demonstrar que não existe projeto de país sem desmontar essa lógica da guerra, porque se nós estamos sofrendo com a lógica da guerra, é porque tem alguém ganhando, porque guerra é dividida sim. Se nós estamos sofrendo, é porque tem gente lucrando com o nosso sangue. O último elemento que eu vou dar, para além de precisar de orçamento, a guerra também ela se movimenta a partir de seus conceitos próprios. E dois importantes são efeito colateral. Então, nós temos sendo o efeito colateral das incursões da favela, da polícia na favela, e, ao mesmo tempo, ela precisa de um outro conceito importante, que é a destruição das linhas de defesa do inimigo. Para você vencer a guerra, você precisa destruir as linhas de defesa do inimigo. E quando a gente olha nos últimos 15 anos que a lei de drogas cresceu, incrementou o encarceramento de mulheres negras em mais de 500%, a gente percebe que o proibicionismo, sim, percebeu como é que destrói a linha de defesa do inimigo, porque nós de famílias negras sabemos que se tirar uma mulher negra da nossa família, a gente desorganiza a nossa família e mais algumas. Se a gente tira uma mulher negra de várias famílias, desorganiza comunidades. Eu acho que isso deve ser o tom da nossa apreciação do tema e a nossa também dedicação ao trabalho das pessoas e das organizações negras que contribuíram com o tema da política de drogas nas últimas décadas. Muito obrigado.